nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Um samaritano que seguia o seu caminho chegou perto do caído e, quando o viu, encheu-se de compaixão. Nós temos neste domingo a famosa parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, porque de Jerusalém para Jericó a estrada é uma descida, pois que entre as duas cidades havia um desnível de quase 1000 metros. A estrada, ela passa por lugares absolutamente desertos, tortuosos, montanhosos, cheios de cavernas, muitas vezes inviáveis. Por isso, em todos os tempos, essa estrada que descia de Jerusalém para Jericó sempre foi infestada de ladrões que escondiam nos seus diferentes refúgios, cavernas, etc. E ficavam sempre à espera os diversos passantes, sobretudo comerciantes, que desciam da Cidade Santa para a região de Jericó. Apesar de ser uma estrada muito perigosa, muito tortuosa e por isso inviável, era ao mesmo tempo uma via muito movimentada, por ser a única, mais curta, que ligava a capital à região de Jericó. Este homem do qual o Senhor fala nesta parábola, este homem que descia de Jerusalém para Jericó, acaba então caído na mão desses malfeitores da estrada e fica quase que semi-morto ao lado, à beira da estrada. Nesta parábola aparecem 3 personagens que passam junto deste que estava caído à estrada. Um sacerdote, um levita e depois um samaritano. O sacerdote e o levita, eles tinham um dever mais estrito de auxiliar aquele ferido, porque de um lado, aquele ferido era o seu povo, fazia parte do povo judeu, e assim eles tinham laços mais estreitos com eles. E depois, por causa do seu ofício de sacerdote e levita. O samaritano, além de ser um personagem que pertencia a um outro povo, os samaritanos era um povo inimigo dos judeus, tinham uma outra religião, estavam, portanto, mais distante daquele ferido. E se os 2 primeiros não ajudaram, sacerdote e levita, não ajudaram aquele doente, aquele personagem que estava ferido e caído, por não terem ajudado, eles transgrediram a lei de modo mais grave, dado a proximidade que eles tinham com aquele homem. O samaritano que o ajudou cumpriu a lei de forma mais excelente, pois que não era tão próximo daquele que estava caído. O preceito da caridade, deste amor que nós devemos ter para com o próximo por causa de Deus, ainda que seja um preceito universal, devemos amar a todos em Deus nosso Senhor, ele tem certos graus e medidas, de tal forma que tanto mais nós somos obrigados pela lei de caridade, quanto mais a pessoa necessitada de auxílio estiver mais próxima de nós. Tanto mais a pessoa mais próxima de nós, tanto mais é a nossa caridade
para com esta pessoa. E isso pode ser laços de sangue, de amizade, de sociedade, de profissão, de condição social. Tanto mais a pessoa está próxima de nós fisicamente, tanto mais nós temos um dever de caridade para com ela. E assim a caridade obriga menos na medida que esses laços naturais são menos intensos. Assim a caridade me obriga mais a tratar bem das pessoas que estão ao meu redor do que tratar daqueles que passam fome do outro lado do mundo. Assim, a lei de caridade, nosso Senhor nos manda amar aqueles que são os nossos próximos, ou seja, próximo fisicamente, primeiramente. E assim ensina sempre a Igreja, né? Nosso Senhor, repetindo este ensinamento do nosso Senhor: amai ao próximo como a ti mesmo. E ao contrário, muitas vezes nós queremos fazer caridade com aquele que está muito mais longe de nós. E acabamos caindo nesta desordem da caridade. Muitas vezes, com muito mais facilidade, nós observamos a lei da caridade, do amor para com o próximo, para com os estranhos, né? E nisto nós somos capazes de até fazer vários e duros sacrifícios para com as pessoas exteriores. E ao mesmo tempo nós faltamos com a mais miúda consideração para com aquelas pessoas que nos cercam cotidianamente, com aquelas pessoas que convivem conosco na mesma casa, e é para com elas que o dever de caridade urge sobretudo. Às vezes nós somos mais tratáveis e amáveis com os de fora, porque é mais fácil, não se convive tanto com as pessoas de fora, e nós somos ásperos e não muito caridosos com as pessoas de dentro. Suportamos as mais duras afrontas dos estranhos e não perdoamos a mínima palavra ou a mínima atitude infeliz dos nossos familiares. Assim, não é normal, não é ordenado viver andando para procurar alguém a quem fazer a caridade, a quem tratar com amor para com o próximo, por causa de Deus, e ao mesmo tempo não ver a sede de amor e de consideração que mata o coração daqueles que estão à nossa volta, que estão ao nosso lado. É um erro que nós precisamos sempre tomar muito cuidado, pois senão a caridade tende a ser desordenada. Devemos amar o próximo como a nós mesmos, né? Caridade bem ordenada começa para conosco mesmo e depois, consequentemente, para com o nosso irmão que está do nosso lado. Também a caridade, ela é, além de ser exercida primeiramente para com o nosso próximo, ela não deixa de ser universal, né? Ela não é exclusiva tão somente para aqueles que nos cercam, mas também ela deve atingir, ela deve superabundar para aqueles que nos são estranhos. Deve começar por aqueles que nos cercam e superabundar para aqueles que nos são estranhos. A caridade cristã, ela é universal e deve se estender inclusive aos nossos inimigos. Assim, Cristo, ele mostra concretamente com o exemplo da parábola do bom samaritano. Aquele povo que era considerado como inimigo foi um daquele povo que acabou ajudando aquele caído na estrada. E também nosso Senhor diz no Evangelho, em outras partes do Evangelho: eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. É muito fácil amar aqueles que são amáveis para nós. É muito fácil amar os nossos amigos. Mais difícil é amar os inimigos, e esta caridade também para com os inimigos é um mandamento que nosso Senhor nos impõe, é uma característica do povo cristão. É o único povo
que tem essa atitude de amar, inclusive, os seus inimigos, com amor de verdadeira caridade, que busca, primeiramente, a salvação das suas almas. A medida do dever de caridade para com o nosso próximo é a necessidade do nosso próximo. Tanto mais o nosso próximo está em necessidade, mais grave é o nosso dever em acudi-lo de alguma forma. Quanto mais necessitado estiver o nosso próximo, mais fortemente urgirá o nosso dever de caridade para com eles. Quanto maior for a necessidade do próximo, tanto no seu corpo quanto na sua alma, tanto mais será urgente esse nosso dever, essa nossa atitude, este nosso zelo de ajudar esta pessoa por amor de Deus, seja quem for o necessitado, e buscando, sobretudo, a salvação da alma desta pessoa. Também esta obrigação de ajudar um irmão nosso necessitado, ela também pode ser medida segundo, evidentemente, as minhas condições de fazê-lo. Tanto mais eu tenho condição, tanto mais eu recebi de Deus dons materiais ou dons espirituais, mais eu terei este dever de ajudar o meu irmão, o meu próximo necessitado, caso se apresente para mim uma ocasião de alguém que venha recorrer ao meu auxílio. Eu posso e eu devo ajudar o meu irmão que passa por todas as espécies de necessidade. Nosso Senhor, Ele nos ensina, Ele nos ordena com o mandamento perfeito do amor de Deus e do amor do próximo, como um complemento pelo amor de Deus, e nos dá o seu exemplo, que Nosso Senhor aquele é o bom samaritano por excelência, que vem nos resgatar nós que estávamos caídos. Nosso Senhor nos dá esta ordem e nos dá este exemplo, e nós devemos então ajudar o nosso irmão, recolhendo aqueles que estão caídos na mais profunda miséria material, moral e espiritual, nunca esquecendo o motivo primaz pelo qual nós fazemos estas boas obras. Nós ajudamos o nosso próximo porque nós amamos a Deus nosso Senhor. Nós queremos socorrer os seus filhos, nossos irmãos, e queremos que todos reconheçam a Deus nosso Senhor como Pai supremo e como supremo benfeitor de quem procede todo o bem. E mesmo o bem que nós fazemos deve levar as pessoas a reconhecer a bondade e a misericórdia de nosso Deus. O nosso maior exemplo, repito, nosso Senhor Jesus Cristo também nos resgatou da nossa miséria moral, dando a sua vida por nós. Assim, também nós devemos buscar, através dos atos de caridade, para com o nosso próximo, materiais e espirituais, fazer com que as pessoas possam reconhecer a Deus, reconhecer os benfeitos da redenção e salvar também as suas almas. As 14 obras, grandes obras de misericórdia que a Igreja nos ensina no Catecismo, resumem para nós todo o bem que nós podemos e devemos fazer ao nosso próximo, segundo a nossa condição, e isso pelo motivo do amor a Deus. São as obras de misericórdia corporais que, através dos meios materiais, visam resgatar o próximo das suas misérias físicas, que são dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar abrigo aos peregrinos, agasalhar e vestir aqueles que não possuem vestimentas, visitar os enfermos, visitar os encarcerados e enterrar os defuntos. Também nós temos as obras de misericórdia espirituais, que através de meios não materiais, nós também podemos tocar as almas caídas do nosso próximo, que são ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir aqueles que erram, perdoar as injúrias
que nos são feitas, consolar aqueles que estão tristes, sofrer com paciência as fraquezas do próximo e rezar, através das nossas orações, rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. E é necessário que nós tenhamos isso bem no coração como um selo distintivo do cristão. Está prestes sempre a ajudar o seu próximo. É necessário que estejamos sempre zelosos a ajudar o primeiro que a divina providência coloca no nosso caminho. E se nos faltarem as condições de ajudar através de um ato, que nós tenhamos ao menos esta vontade de exercer a caridade por amor a Deus e a disposição de usar da caridade, da misericórdia, da bondade, quando for possível para nós. Não devemos esquecer que se nós não podemos ajudar materialmente ou por meio dos bons conselhos, de boas palavras, amigas e consoladoras, nos resta sempre esta grande obrigação de caridade no seu nível mais espiritual, que é o de elevar a Deus as nossas preces por cada um de nossos irmãos vivos e defuntos. Assim nós podemos nos perguntar para nós essa mesma pergunta que foi feita para nosso Senhor: quem então é o meu próximo? O meu próximo é aquele que precisa de mim. Todos, mesmo, inclusive os meus inimigos, principalmente aqueles que me são mais chegados, mais próximos, pelos laços de família, de amizade, de sociedade, de profissão, de nação, de povo. E devemos nos dirigir a todos, conservando bem esta ordem da caridade do próximo para aqueles que não são tão próximos, e não esquecendo ainda a sua medida e a sua urgência. Tanto mais necessitado estiver o meu irmão, mais urgirá para mim realizar a caridade, agir para com ele segundo a caridade. A urgência da caridade será a necessidade do meu próximo. Reflitamos então se no nosso cotidiano, nós, com ordem, com presteza, unidos a Deus, se nós praticamos este enorme preceito de nosso Senhor nos dá pelas palavras e pelos exemplos. E peçamos as graças necessárias para bem praticá-lo segundo as nossas condições. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.